A União Europeia é um bloco econômico que mais se consolidou nos últimos anos, por conta de uma formação de unidade pautada numa moeda única, pautada numa livre circulação de pessoas, num parlamento único que toma decisões em conjunto. Mas a União Europeia, ela surge por conta de um passo atrás da Europa, aliás, um passo atrás da humanidade. A Segunda Guerra Mundial. A Europa estava totalmente destruída por conta do conflito. E pós Segunda Guerra Mundial, você tem aí a emersão de duas únicas potências. De um lado, capitalista, os Estados Unidos, de outro lado, o socialismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a Europa, que antes dava cartada no mundo, não poderia dar mais, porque precisava se reconstruir. E aí eles pensaram o seguinte: uma Europa fragmentada, uma Europa com disputas territoriais, com disputas econômicas, não vai conseguir, presta atenção nesse ponto, disputar com os Estados Unidos e com a União Soviética a hegemonia política e econômica no mundo. Aí eles decidiram se juntar, porque a união faz a força. E isso acontece em 1952 com a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Os maiores produtores de carvão mineral, consequentemente também os maiores produtores de aço da Europa, assinaram em Paris um tratado que unificava as relações econômicas entre os blocos. Uma união alfandegária que compunha Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França, Itália e Alemanha. Olha que ponto importante. Bélgica, Holanda e Luxemburgo, já na Segunda Guerra, se juntaram no Benelux, um grupo de 3 países com características da geografia física e da geografia humana muito parecidos. São países pequenos, muito urbanizados e com uma economia sólida. Falaram assim: olha, vamos se juntar, nós somos bem pequenininhos. Ó, se a gente se tornar praticamente um país único, nós vamos conseguir aí dar cartada regionalmente, tanto na questão política quanto na questão econômica. A partir disso, França, Itália e Alemanha se juntaram com Bélgica, Holanda e Luxemburgo e formaram a SECA. Ponto importante, ó. França, destruída na Segunda Guerra Mundial, invasão alemã. Itália, destruída. Alemanha, destruída. Faziam parte do eixo junto com o Japão. Então esses países aqui precisavam de outros, se ancorar em outros para emergir de novo, já que sozinhos dificilmente ia conseguir fazer isso. E em 1957, esse tratado ele vai aumentar, você vai ter um número maior de países, agora 12 países, criando o mercado comum europeu. Esse tratado foi feito em Roma. Por que Roma foi escolhida aí a capital para assinar o tratado do mercado comum europeu? Porque Roma é o berço do renascentismo. Vamos renascer a uma nova era. A Europa agora, ela não vai ser mais fragmentada com disputas econômicas e territoriais. Agora nós vamos ser um bloco unificado, forte, para disputar com as potências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. E esse tratado foi o maior passo que a Europa deu. Por quê? Olha um dos pontos aqui que a Europa começa a constituir. Primeiro, a Euratom. A Euratom é uma agência nuclear. Aí você fala: Jean, Guerra Fria, Rússia, Estados Unidos, então a Europa queria entrar nessa corrida armamentista? Não. O foco aqui é a produção de energia. Lembro você que a Europa, na sua grande maioria, principalmente França e Alemanha, produz energia a partir da fissão nuclear. E com a Euratom se cria um órgão para investir em tecnologia e investir também ali na construção de grandes usinas, porque sem energia, dificilmente a Europa conseguiria crescer como cresceu. Outro ponto que foi assinado aí no mercado comum europeu é o PAC, o Plano Agrícola Comum. O que quer dizer isso? Foi quando a Europa para pensar assim: olha, precisamos de segurança alimentar, precisamos
proteger o nosso cidadão da alimentação. Com isso, houve investimento massivo em tecnologia no campo para se produzir intensivamente e, consequentemente, aumentar a produção agrícola e também subsídios governamentais para que esses agricultores comprem essas tecnologias e, consequentemente, aumentem a produção para o mercado interno. Fora políticas de protecionismo. Vamos proteger o nosso agricultor da entrada de produtos importados, porque uma das causas da mazela da Europa que levou à Segunda Guerra Mundial foi a fome, principalmente na Alemanha, que foi uma das moedas que o Hitler jogava na mesa para falar para o povo alemão, olha, a miséria que vocês estão passando, a fome que vocês estão passando é culpa dos judeus, é culpa dos estrangeiros. Então essa segurança alimentar foi um dos quesitos importantes para a unificação da Europa. São dois pontos importantes aí. E também no mercado comum europeu deu os primeiros passos para a livre circulação de pessoas dentro do próprio território. Então as fronteiras começaram a ser rompidas, os territórios ficaram muito mais voláteis nesse momento aqui. Claro que há toda uma soberania do território. Passado o tempo, entramos na década de 80 e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que tinham emergido aqui, começa a se fragmentar. Por que, Jean, se fragmentar? Por conta da corrida armamentista e também da corrida aeroespacial. O perfil de negócio socialista não conseguiu competir com o perfil de negócio capitalista. Então os Estados Unidos investiam em tecnologia e a Rússia, não que não investia em tecnologia, mas apenas tinha um foco na questão militar e aeroespacial. Os Estados Unidos diversificou todo o seu leque de produção e no capitalismo contra o socialismo, naquele momento o socialismo perde força e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas começa a ruir. No momento entra um cara chamado Mikhail Gorbachev, que foi o último ditador da União Soviética, e cria a perestroika e a glasnost, que é a abertura política e a abertura econômica, e o país passa por um processo de capitalização. Em 89 se derruba o Muro de Berlim, que é um marco do fim da União Soviética. Presta atenção, não é marco do fim do socialismo. O socialismo ainda perdura como uma teoria e não que ocorreu o fim quando caiu o Muro de Berlim. Você tem o fim da União Soviética ali, o marco. Não foi de repente, derrubou, acabou a União Soviética. Claro que não. Você tem aí anos de transição, que aí você tem a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e aí os países foram se fragmentando. Com o fim da União Soviética e o enfraquecimento da Rússia, que é o país polo de toda a dinâmica soviética, surgiu uma lacuna. E a Europa vai preencher essa lacuna. Ela percebe esse momento favorável para ela. E em 1991, aqui é um marco mega importante, você tem o Tratado de Maastricht e a criação da moeda única, o euro. Mas o euro, gente, ele não era, criou, já todo mundo aceitou, vamos lá, vamos colocar em prática. Claro que não. Somente em 1999 o euro começa a circular. Primeiro momento ele foi de estilo uma moeda virtual, você não tinha o papel moeda mesmo. Mas não são todos os países que aderiram ao euro como moeda oficial. Você tem o caso da Inglaterra, da Dinamarca, que não utilizam o euro como moeda oficial. Só para você ter uma ideia, a zona do euro, você tem 19 países dentre os 28 que fazem parte da União Europeia. Não que não aceitem o euro nesses países. A questão é que não é a moeda oficial. Já em 2004 é um outro marco importante da formação da Constituição da União Europeia. Nós temos o Tratado de Lisboa, que vai formar o Parlamento Europeu e, consequentemente, você vai ter a criação do presidente da Europa. Mas não é um presidente que vai ali, que vai se meter nas políticas internas dos países. Não, é uma espécie aí de gestor da União Europeia.
E os pontos abordados pelo Tratado de Lisboa são controle de imigração e emigração agora sob a régide da Europa, ponto importante, isso pode aparecer na sua prova, controle da segurança dos países, integração jurídica, políticas de sustentabilidade. Isso aqui é um ponto importante para se discutir, porque você tem os acordos ambientais, esses acordos muitas vezes interferem diretamente na economia dos países, faz com que os países freiem alguns setores da economia para não emitir tanto gases, por exemplo, do efeito estufa. Aqui você tem o protocolo de Kyoto, o antigo, o acordo de Paris, tem toda uma dinâmica para discutir. A questão da imigração e emigração também é um ponto de divergência entre os países do bloco. De um lado você tem a Alemanha, olha que legal, né? Lá no passado a Alemanha queria expulsar e queria cometer um dos maiores genocídios da humanidade com os judeus, com os imigrantes. A Alemanha abre os braços para a entrada dos imigrantes, principalmente por conta de ser mão de obra barata, não é? Temos que ter um olhar crítico aí. Outros países disseram não, como a Inglaterra, setores da Inglaterra, né? A Inglaterra sempre mais fechada, é uma ilha, né? A aversão é maior para a entrada de imigrantes. Fora que você tem problemas bem pontuais da Espanha, da Itália, por fazerem ali fronteira com o mar Mediterrâneo, área de entrada dos imigrantes da África do Norte e do Oriente Médio. A questão do controle de segurança também é um ponto importante, porque você está falando aí de países que detêm grandes exércitos e outros exércitos menores. Então, quais vão ser a intenção aí, por exemplo, de uma Alemanha, de uma França, de uma Inglaterra num período de crise? Outro ponto importante que a gente precisa discutir é que em momentos de instabilidade econômica se coloca em xeque essas uniões, como o caso da União Europeia. Foi aí que na Inglaterra surge um levante pedindo a saída do Reino Unido da União Europeia. Isso daí poderia ser 1, 2, 3, 10 passos atrás numa unificação cada vez mais formatada e mais organizada do bloco europeu. Você teria aí um grande país, um país que tem uma influência muito grande dentro do território, saindo. E, consequentemente, você poderia ter o efeito de manada e outros países também saindo. Esse movimento se chamou Brexit. E tudo por conta da crise econômica que atingiu os Estados Unidos e reverberou no mundo. A crise do Lehman Brothers, a crise da bolha imobiliária, né, que os grandes bancos financiadores dos Estados Unidos quebraram e deixaram de investir nos países que eles tinham negócios, dentre eles os europeus. Mas isso aqui ficou muito na discussão e não se concretizou. Tá? Isso aí foi um ponto importante, uma vitória da União Europeia. Fora que você teve outros presidentes que sempre pregaram a união do continente, como o presidente francês e o presidente alemão. Foque na Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, no mercado comum europeu e, claro, no momento que se criou o euro no Tratado de Maastricht. Mas a minha dica é Tratado de Lisboa. Fica ligado que pode ser que apareça na sua prova. Beleza, pessoal? Então, ó, curta, se inscreva no canal, canal de educação. Tudo isso aqui foi feito para você em troca da sua inscrição, da sua curtida e das dúvidas que você pode colocar ali nos comentários. Beleza, pessoal? Aqui é um canal focado no Enem, nos principais vestibulares e nos concursos públicos. Para cima deles, Gabaritagel!